Internet, boa noite. Sobre a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 8ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Vereador Valdeci Fernandes. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Tá? Liga. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presente todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça a leitura da Bíblia Sagrada e todos, por favor, se possam em pé. Senhor presidente, gostaria de retirar o requerimento número 14 e também aproveitar e solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Paulo Roberto Penacho, José Rezende, Isabel Padilha, Pedro Pereira da Silva Filho e o senhor Nicola Antônio Brira. No momento oportuno será feito, vereador. Presidente, só para reforçar, então junto com o Aladim, o senhor Nicolau Antônio Brira e Maria Isabel. Senhor presidente, também em memória ao falecimento do senhor Bonfá. Você tem o microfone lá, viu, Ed? Não é da tia Paula. Eclesiastes 11. 11. Ok. Esse aqui para mim. Segura. Ok. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Amém? Vamos passar à fase do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas número 5 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de fevereiro de 2014. Projeto de Lei número 191 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a revogação da Lei número 3.294 de 7 de outubro de 2013. Projeto de Lei número 192 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a revogação da Lei número 3.221 de 2 de dezembro de 2013. Projeto de Lei número 193 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a revogação da Lei número 3.288 de 16 de setembro de 2013. Projeto de Lei número 194 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã
regulamenta o serviço de aluguel táxi no município de Mariporã. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de suas emendas. Balancete da Receita e Despesas número 6 de 2014. Câmara Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de fevereiro de 2014. Projeto de Lei número 195 de 2014. Valdeci Moreno de Souza Lopes institui no calendário oficial do município de Mariporã o Dia do Perdão e da outras providências. Projeto de Lei 196 de 2014. Valdeci Moreno de Souza Lopes institui no calendário oficial do município de Mariporã o Dia da Mulher e da outras providências. Projeto de Lei número 197 de 2014. Rafael Tadeu Martim dispõe sobre o direito de ir e vir do cidadão mariporanense e da outras providências. Expedientes recebidos de diversos. Solicito ao segundo secretário que informe se há relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria Municipal no valor de R$ 2.295.083. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Teto Municipal Rede Saúde Mental Municipal no valor de R$ 8.344,73. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no valor de R$ 507.538,36. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de PAB fixo municipal no valor de R$ 182.225,33. Comunicado do Ministério da Educação informando as liberações de recursos financeiros destinado a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme, alimentação escolar, pré-escola, no valor de R$ 18.840, alimentação escolar AEE, no valor de R$ 770, alimentação escolar ensino fundamental, no valor de R$ 67.574, e alimentação escolar creche, no valor de R$ 15.560. Ofício da Câmara dos Deputados informando os recursos do orçamento da União pagos aos municípios de janeiro a dezembro de 2013. Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 794.674,45. Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 9.375.584,51. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 1.231.397. R$1.231.397,94. Instituto Nacional de Seguro Social, no valor de R$ 105,78. Ministério das Cidades, no valor de R$ 164.714,84. Recursos sob supervisão do MEC, no valor de R$ 3.947.337,75. Ofício da Câmara dos Deputados informando os recursos do orçamento da União empenhados aos municípios de janeiro a dezembro de 2013. Ministério do Turismo, no valor de R$ 292.500. E Ministério das Cidades, no valor de R$ 1.182.600. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando o balancete mensal e demonstrativo de pagamentos a fornecedor, referente ao mês de fevereiro de 2014. Ofício do Hospital e Maternidade de Mariporã, encaminhando a prestação de contas referente ao ano de 2013. Convite do Conselho Comunitário de Segurança Conseg Mariporã para participar de uma reunião que será realizada no dia 3 de abril, às 19h30, nas obras sociais São José, cito a rua Pio XII, número 130, no centro.
Relação de remessas de papéis diversos do Hospital Maternidade de Mariporã, encaminhando a prestação de contas do fundo do FGTS sobre verbas rescisórias referente ao mês de fevereiro de 2014. Relação de remessas de papéis diversos do Hospital e Maternidade de Mariporã, encaminhando a prestação de contas sobre parcelamento de tributos do mês de janeiro e fevereiro de 2014. Doutor Oswaldo, com licença, dá para o senhor ler de novo o item 1? Porque o valor que Vossa Excelência mencionou tem um... Vamos lá. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamentos de Teto Municipal, Rede Municipal Sem Miséria Municipal, no valor de R$ 2.295,83. Eu li 2 milhões? Senão fica um valor equivocado. Não, houve um erro aqui, desculpa. Câmara Municipal de Mariporã, 25 de março de 2014, Luiz Carlos Bilha Galrão, chefe de divisão e secretaria. Está lido as correspondências recebidas. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. O vereador Aladim retirou o seu requerimento número 14. Então, eu peço para que ele faça a leitura do requerimento número 13. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores e a todos que estão aqui. Requerimento número 13 de 2014. Senhor presidente, requeiro à douta mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim que dê informações sobre o sistema da prefeitura, sobre os alvarás de licença. Justificativa. Gostaria da informação do porquê que a prefeitura não está excluindo os alvarás de licença que não são pagos por 2 anos consecutivos, conforme dispõe a lei complementar número 339 de 2002. Cópia em anexo. Conhecedor que sou da sua dedicação às causas públicas, certo que estou de seu empenho. Plenário, 27 de março, 25 de março de 2014. Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento número 13 de 2014. Algum vereador para discutir? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Obrigado, senhor presidente. Esse requerimento aqui é só para a gente ter uma informação, porque é do nosso conhecimento que ainda o sistema, como ele foi atualizado, o sistema é um novo sistema um pouco mais moderno que a prefeitura está colocando agora, ele está com uma dificuldade que ainda não foi importado. O antigo criador do sistema antigo da prefeitura ainda não transferiu todos os dados antigos. Então, a prefeitura está com um pouco de dificuldade de todas as informações que tinha no passado, no sistema antigo da outra gestão política, porque que não transpôs ainda para esse novo sistema. E o que está acontecendo, senhor presidente? É sabido da gente aqui que diversas pessoas, tem pessoas aqui que tiveram, por algum motivo, fechamento de firma, falência e tal, e por algum motivo não veio nem fazer o cancelamento da sua firma aqui. Eu acredito que a desmotivação, por algum motivo mesmo, não veio fazer aqui na prefeitura. E o que acontece, senhor presidente? Nós fizemos, tendo essa visão, nós aqui, vereadores, estava aqui no passado, o doutor Ricardo, Marcinho estava aqui também, Marco Antônio, Oswaldo, Vossa Excelência estava aqui, e tinha alguns outros vereadores que nós aprovamos essa lei, porque é o seguinte: a pessoa, muitos munícipes, contribuintes, donos de estabelecimento, fechavam o seu comércio. Cancelavam, não queriam mais saber, fechou a porta e acabou. Só que na prefeitura continuava correndo a dívida. E além de correr juros, honorário, mora diária, corria a taxa de licença que era lançada todo ano. Só que a pessoa já tinha cancelado a firma, estava sem o fator gerador há 10 anos. E isso vem sendo cobrado. E é uma complicação para que se explique isso, peça remissão de imposto dessa taxa de licença. É muito difícil para o munícipe. Então, visando isso, nós, vereadores, pedimos ao prefeito na época e o prefeito enviou a lei, aprovamos aqui, só que isso ainda é feito de maneira manual. Se a pessoa, por algum motivo, esquecer de cancelar essa taxa, o sistema não cancela. Então, o que a gente está fazendo aqui é nada mais do que o doutor Sandro, já estive conversando com ele, que é o chefe do jurídico hoje, ele mesmo pediu que fosse enviado esse requerimento, cobrando, para que tivesse mais celeridade na implantação desse aplicativo no sistema.
para que seja cada vez mais automatizado isso, porque não dá para saber só de... Temos mais de 150 indústrias, mais de 1.200 comércios no município, não dá para saber quem pagou e quem não pagou manualmente. Então, o sistema tem que gerar isso automaticamente. É por esse motivo, para fazer a contribuição com o Executivo e com todos os munícipes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereadores para discutir o requerimento, eu coloco em votação que é simbólico, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 3 de 2014. Passaremos agora para o requerimento número 15, de autoria do vereador professor Edio de Oliveira Souza. Solicito que faça a leitura do requerimento. Boa noite a todos. Requerimento número 15 de 2014. Senhor presidente, requer a douta mesa, na forma regimental, após ouvido o colendo plenário, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, a fim de que, juntamente com o secretário de Saúde, informe a esse edil qual é o número aproximado de procedimentos diários e mensais atendidos na Policlínica Dr. Amadeu Mendes da Silva Neto, em Terra Preta, bem como quantos pacientes são atendidos na farmácia da referida unidade e quantos médicos e especialidades estão atendendo naquele local. A justificativa trata-se de uma informação que esse vereador precisa ter para, inclusive, dirimir questionamentos dos munícipes quanto à referida fiscalização. Plenário 27 de março, 25 de março de 2014. Edio de Oliveira Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Em reunião, essa semana em Terra Preta, foi questionado por alguns munícipes um número crescente de atendimentos naquela UBS. E nós sabemos que é um local onde a quantidade de funcionários é reduzida em comparação com aqui em Mariporã. O local também não tem muito espaço para estacionamento, e com esse surto de dengue que estão vivendo na cidade, de repente os funcionários podem ser surpresos com uma quantidade muito grande de pessoas para atender, e essa é a preocupação desse vereador para saber se houve realmente esse crescimento de atendimento da população naquele distrito. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento número 15? Não havendo vereadores para discutir o requerimento, coloco em votação que é simbólico, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 15 de 2014 do professor Edio de Oliveira Souza. Vamos passar às indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações dos senhores vereadores e vereadora. Relação das indicações, vereador Rafael Tadeu Martim, de 2003 a 2005, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, de 2006 a 2008, vereador Ricardo Vieira da Silva, de 2009 a 2011, vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, de 2012, vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 213 e 214, vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 215 a 216 e 220, vereador Valdeci Fernandes, 217 a 219, vereador Oswaldo Oleiro Filho, 221, vereador Alexandre dos Santos, 222 a 224, vereador Marcos Pinto Barbosa, 225 a 226, vereador Valide Ali Amide, 227 a 229, vereador Edio de Oliveira Souza, 230 a 232, vereador S. Minor Júnior, 233 a 235. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça a leitura da sua moção número 1, de congratulação.
Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, vereadora, público presente e os internautas. Moção de congratulações número 1 de 2014. Senhor presidente, considerando ontem, dia 24 de março, foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Considerando que é uma das doenças que mais causa morte por ano em todo o mundo, segundo os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Considerando que a tuberculose ainda é desconhecida para muitas pessoas, e a data foi criada como forma de alertar a população sobre o assunto, para intensificar as ações de conscientização, prevenção e tratamento da doença. Considerando que, atrás somente da AIDS como uma doença infecciosa que mais mata, conforme a OMS, a tuberculose possui no Brasil cerca de 70 mil novos casos registrados no ano. Considerando que a tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, portanto, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor para a saúde do paciente. Considerando que ontem, em São Paulo, o Dr. Fernando Gonzalo Vidal Pérez esteve presente no evento realizado sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, apresenta a douta mesa na forma regimental, depois de ouvir do colendo plenário, a presente moção de congratulações aos cuidados da Diretoria de Vigilância e Saúde, Programa de Tuberculose, ao Dr. Fernando Gonzalo Vidal Pérez, pela dedicação e respeito aos pacientes que necessitam desse cuidado. Plenário, 27 de março, 25 de março de 2014. Rafael Tadeu Martins, vereador. Está liso, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Senhor presidente, com a palavra. Acredito que, não sendo só a doença tuberculose, mas todas as doenças infecciosas, ao caso que também nós estamos passando na nossa cidade, acho que, se todos prevenirem e cuidarem, acredito que nós vamos conseguir sair, ou até mesmo curar. Tudo é possível, desde que todos colaborem e realmente queiram fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo, coloco em votação, e a votação é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção de congratulações número 1 de 2014. Passaremos agora para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, o vereador Márcio Alexandre. O Edio. O Edio. Está com dengue, vereador? Tá. Vai cansar. 3. É o Edio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes e público que nos acompanha ao vivo pela internet, boa noite. Na verdade, eu subo essa tribuna só para fazer alguns ofícios verbais, solicitar ao prefeito, primeiro ofício, para que ele providencie para que termine o vestiário do campo do bairro do Caraguatá. Esse vestiário começou a ser feito e parou, está totalmente parado, está inacabado, né? E com isso está gerando alguns transtornos naquela população local. Então, gostaria que o prefeito enviasse as pessoas lá para poder fazer esse trabalho de terminar e deixar logo pronto, para que as pessoas possam, primeiramente, usar adequadamente e também inibir atividades marginais que estão usando aquilo para outros fins. No meu segundo ofício, gostaria de solicitar ao prefeito que estude a possibilidade de fazer um convênio com a Polícia Civil ou Militar, que isso foi discutido, inclusive, no Conselho de Segurança, lá na Serra da Cantareira, na última quinta-feira, para que fizesse esse convênio com a Polícia Militar ou Civil, para que a Polícia tivesse a liberação da Prefeitura para que possa fazer a fiscalização da lei do silêncio que nós temos no município. Nós temos essa lei no município, mas nós não temos a quantidade suficiente de fiscais para fazer. Então, com esse convênio, no dia eu conversei com o delegado e com o representante da Polícia Militar, e eles falaram que é tranquilo para fazer, né, um convênio que não tem problema, fácil, e vai ajudar para que eles possam fazer a fiscalização disso. Nós temos o decibelímetro, a Prefeitura tem, porém nós não podemos emprestar sem um convênio.
Então, se nós tivermos... E lá no dia da reunião, a população se propôs, se fosse o caso, a comprar quantos decibelímetros precisasse. Nós tivemos várias reclamações de barulho, de festas fora do horário, de bares funcionando inadequadamente. Então, eu gostaria que o prefeito estudasse aí do departamento jurídico, que o Sandrão está por aí, estudasse para que pudesse, se tem viabilidade em relação a esse convênio com a Polícia Militar, para que faça em todo o município. Aí dá para realmente fiscalizar e fazer com que a lei seja cumprida. É só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, o professor Edio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, todos presentes e os internautas que acompanham nossos trabalhos legislativos. Eu venho, através desse meu primeiro ofício, senhor presidente, requerer providências ao Departamento de Trânsito, na pessoa do Coronel Mascarenhas, para que seja feito um estudo técnico no cruzamento das avenidas Vitor Dorico Bueno com a Avenida Sérgio Machado Brauner, no local onde há um ponto de caminhões de frete em Terra Preta. Nesse local seja feita a devida sinalização de solo com o Zerpare. No local não há nenhuma sinalização e o tráfego de ônibus, caminhões, carretas carregadas, carros, pedestres, é intenso. E ninguém sabe ali de quem é a preferencial. Eu mesmo não sei. Rogério Felipe está aí, passa lá outro dia, não sabe. Aladim também, que ali passa, Tia Val, não sabe também de quem é aquela preferencial, né? Estamos na iminência de ali acontecer acidentes. Segundo ofício, eu gostaria que fosse oficiado ao novo secretário de Saúde, para que seja providenciado uma caixa de sugestões no Hospital Nossa Senhora de Desterro e outra lá na Policlínica de Terra Preta. A justificativa, estivemos essa semana numa reunião no bairro Jardim Nippon, onde também esteve presente a vereadora Tia Val, o secretário adjunto de Relações Institucionais, Clércio do Vale, e lá foram discutidas muitas reclamações sobre o atendimento que é dado na policlínica e no hospital. E dessa discussão foi sugerida uma caixinha de sugestões, tanto no hospital como na UBS de Terra Preta. Ofício número 3. Por último, eu gostaria que fosse oficiado o senhor prefeito para que tornasse viável a prorrogação do prazo de isenção do IPTU para os aposentados, pois o prazo a gente sabe que termina agora no dia 31 de março, e a justificativa desse pedido é porque neste mês houve muitos feriados e o carnê do IPTU demorou muito para ser entregue aos munícipes. E é só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu Martim. Mais uma vez, boa noite a todos os senhores, senhor presidente, senhores presidentes, vereadora, aqueles que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu quero ser bem curto e rápido. Eu quero ler meus ofícios e fazer um convite. O primeiro ofício ao senhor prefeito, que determina ao departamento competente a possibilidade de aumentar a área do playground da Escola Municipal Shigeru Sasaki e cobrida por um sombrite. A escola está localizada na rua Fusaki Sasaki, número 23, Jardim São Francisco, Terra Preta. A solicitação se faz necessária, visto que são 305 crianças em um único playground, pequeno e também necessitando de reparos, visto que ainda foi solicitada a manutenção do mesmo.
Em meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine o departamento competente asfalto ou concreto nos seguintes locais: Rua Araponga, Rua Araras, Rua Avestruz, todas localizadas no bairro Paineiras, Mato Dentro. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente capinha e limpeza nos seguintes locais: Rua Arthur Pinto da Silva, Vila Ipanema, Rua Ângela Maria Eugênia, Rua 1, Parque da Represa. E gostaria de fazer aqui um convite a todos, reforçando já o que o doutor Oswaldo já leu, né, sobre o convite do CONSEG, reunião do Conselho Ordinário, Conselho Comunitário de Segurança de Mariporã, que será realizada no dia 3 de abril, quinta-feira, às 19h30, nas obras sociais. As obras sociais São José, Rua Pio 12, número 130, no centro. E nessa reunião estarão presentes a autoridade do município, lideranças de bairros, diretoria do CONSEG, para que todos juntos discutam a segurança de nossa cidade. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, o vereador Aladim. Está rodando. Ele vai vir aqui na cidade. Ele vai estar preparado, vai estar pela grande. Sim, tá. Ele vai morrer de fome. Senhor presidente, gostaria de enviar um ofício à ITM solicitando um ônibus circular à região central. Também um ofício ao governador Geraldo Alckmin para que estude a possibilidade de uma construção de uma nova unidade escolar estadual para substituir a atual escola estadual de Jundiaizinho, do bairro Jundiaizinho, pois a mesma já não comporta o número de alunos para atender os 15 bairros, a qual a escola mesmo me informou aqui, que atende a quinta série da escola de Omar Miranda Boni, a partir da quinta série, né? A escola Divina Anastácia e a escola municipal Nakamuri, Kikuyi Asida. E os demais alunos do 6º ano, quinta série, até a 8ª série, 9º ano, do ensino fundamental, e da 1ª à 3ª série do ensino médio, que pertence do nosso setor, abaixo de relação dos bairros atendidos, que é o Jundiaizinho, Sol Nascente, Gibeon, Mil Flores, Divisa, Tercasa, Bela Vista, Lagoa, Jardim Paraíso, Santa Maria, Jardim... tem o outro lado do Jardim Paraíso, que é o do Palavra da Vida, o Vale do Sol, São Roque, Corumbá e Pedra Vermelha. Então, eu gostaria de que fosse anexado essa resposta da escola, que eu tenho solicitado desde o ano passado, e veio agora, porque a unidade estadual lá, senhor presidente, tem dois problemas. Lógico que, no passado, a escola é muito bonitinha, e a qualidade do ensino é muito boa ali, a gente escuta muitos elogios ali sobre os professores, sobre a própria unidade e tal. Mas o que acontece, senhor presidente? Nós temos que considerar uma questão: a escola não tem para onde crescer. A quadra não tem as dimensões corretas, porque ela foi feita muito próxima a um leito de um córrego. Então, ela está muito próxima. Quando chove demais, enche e acaba inundando a escola. E a escola, ela não tem, por ser muito pequena, ela já não tem atividades pedagógicas. Na verdade, não tem mesmo, né? Nunca teve atividades pedagógicas, porque não tem esse número de salas suficiente. E, com essa demanda aqui futura, a gente tem que sempre pensar daqui 10, 15, 20 anos, como vai ficar. A prefeitura tem um terreno de 5.000 metros ali próximo, pode ser doado com o Estado. Já existia essa conversa na gestão passada e não sei por que não foi adiante. Então, eu queria que agora a gente retomasse esse assunto, porque nós temos que visar isso daqui 10, 15 anos, que o comprometimento que nós temos com esse conglomerado de 15 bairros é atender uma maneira pedagógica e da maneira também do ensino, né? Sempre visando melhor qualidade, salas maiores para aquela unidade escolar. Então, é uma luta que eu tenho também, é sabido da minha parte também, que o vereador Ed também, como professor de Terra Preta, também já argumentou isso, né, professor? Já tem uma diversa luta, a ex-diretora Rose, que foi deslocada agora para a próxima região onde ela mora, já tinha essa luta.
tinha alertado sobre esse problema, então nós temos que observar isso, a gente não pode deixar passar batido. Então, tomara que o governador, o professor Celso de Jesus, que é o delegado de ensino da região, possa atentar a essa visão, né? Porque se a gente não melhorar hoje a qualidade do ensino cada vez mais, desde o municipal até o estadual, a gente não vai poder reclamar do que a gente vai enfrentar na frente, né? E é extremamente pertinente, e hoje até comentar aqui a visita dos alunos de manhã aqui da escola Sarquis-Telian. E estava aqui o vereador Valdeci, vereadora Tia Val, vereador Écio, também estava aqui. A qualidade das perguntas deles, eu vi perguntas ali que a gente não escuta muitas vezes de adultos, né? A qualidade deles. E é interessante porque foi feita por eles, aquelas perguntas. E uma situação que me chamou a atenção, professor, o senhor estava aqui do lado, mas para detalhar para quem não estava, foi uma observação que a professora Poliana fez, muito interessante, e muito aditiva hoje ao processo de complementação do estudo, aquela questão de complementar mesmo o aluno com informação. A gente sabe, todo aqui já foi aluno, sabe que muitas vezes diversos alunos têm problemas sociais, têm problemas familiares, não conseguem acompanhar o ritmo da aula, que a gente sabe que não é tão forçado como muitas vezes algumas unidades particulares. E a professora observou que fosse dada a chamada, como que eu posso dizer, aula suplementar à tarde, né? Aula de reforço. Aula de reforço, isso mesmo. Hoje, eu acho que cabe mais um ofício, se fosse enviado também ao nosso prefeito, que estudasse a possibilidade de, senhor presidente, dar essa aula de reforço, fazer com que as professoras tenham essa disponibilidade e, através de alguma maneira de decreto, seja da maneira com que seja feita, para que esses alunos possam ter essa aula de reforço. É interessante para a gente que todos saia 100% dos nossos alunos com aproveitamento de 100%. A gente não pode ter nenhuma perca, né? A gente sabe que é prejuízo para a gente se tiver alguma perca nesse sentido. Vossa Excelência permitir, eu gostaria de estar assinando com Vossa Excelência esse ofício. Para mim é um prazer. Inclusive, a gente pode até abrir para os demais vereadores, porque eu acho que a gente tem que se atentar a isso, professor. Não é um privilégio isso. Eu queria observar isso a todos que estão aqui, que isso não é um privilégio de quem está na unidade municipal. Não é porque está na escola pública que o ensino é mais fraco. As dificuldades daqueles alunos são maiores. Lógico que quem está em escola particular são pais que têm condições, mas eu canso de ver alunos, filhos dessas pessoas, de escolas particulares, que vão à tarde para o reforço, mesmo estudando em escola particular, mesmo tendo melhores condições sociais do que os nossos alunos da escola municipal. Eles têm aula de reforço. A cabeça da gente não é um computador, a cabeça da gente tem que ser treinada, com calma, com paciência, e é isso que a gente pede aqui ao nosso prefeito hoje, que estude essa possibilidade. Eu agradeço demais a Vossa Excelência, professor, por estar assinando comigo, porque é um reforço, e queria abrir também para todos já temos aqui mais 2 professores, para os demais vereadores, para que assine junto isso, porque acho que é interesse de todos nós, né? A gente não pode falar de uma nação futura sem se preocupar com hoje, né? Que realmente tudo depende do futuro do que a gente faz hoje. Por falar nisso, senhor presidente, aproveitar esses 3 minutos que restam, eu queria alertar, a gente sabe do problema que a gente tem de dengue, é algo que tem causado aí uma ferida muito grande para nós, vereadores, para todo o executivo, mas eu queria alertar uma outra questão. Nós sabemos aqui, conhecimento de toda a questão de infraestrutura da nossa cidade, a falta de infraestrutura, a falta de esgoto, vamos falar o português claro, falta de canalização disso, da drenagem disso, e considerar que a maioria, grande parte das pessoas, eu não sei se é a maioria, mas grande parte das pessoas, deve ser a maioria, porque só a Sabesp só abastece com água 37,5% da população de Mariporã e com esgoto 26%. Então, a maioria bebe água de alguma outra maneira, ou poço artesiano, ou poço caipira, ou coleta água de alguma maneira, ou recebe água abastecida por caminhão-pipa, certo? Então, nós temos que observar uma situação, senhor presidente. Essa água, por nós não termos
hoje uma coleta de esgoto, a fossa dessas pessoas, a maioria não tem a famosa fossa biodigestora, aquela que não tem o contato com o solo. A maioria das fossas hoje no município tem contaminado o lençol freático, tem sido feito despejo de águas de fossa negra, que é a privada, e tudo o que é inservível, e também de águas, como que eu posso dizer? Essa de chuveiro, de pia. Água servida. Isso. Servida, água servida, né, doutor Oswaldo? Essas águas servidas que são jogadas nos córregos. A gente vê diversos bairros que a gente vê isso correndo a céu aberto. E isso vai drenar para algum lugar. E a gente sabe que a maioria hoje das galerias de águas pluviais, inclusive no centro, estão contaminadas porque existe ligação clandestina de esgoto. Então, nós sabemos que tem um lençol freático contaminado, nós sabemos que muitos riachos estão contaminados, nós sabemos que, às vezes, rios, e nós sabemos também que as pessoas puxam água, muitas vezes, desse córrego. Então, eu não posso deixar de pedir para que o Executivo e nós nos atentemos para hepatite A, que é uma doença grave por contaminação das águas. Então, futuramente, se nós pudermos fazer algum projeto nesse sentido, hoje está sendo feita uma indicação por mim, para que seja observado isso e seja feito o mais rápido possível para a gente conter um outro problema, que, na minha visão, hoje é muito maior do que a gente já passou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, o vereador Dr. Ricardo Vieira. O cara furou meu olho, né? Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Senhor presidente, eu subo só para fazer um ofício. Esse ofício, eu solicito ao senhor prefeito municipal para que oficialize a empresa responsável pela construção da passarela número 50, no quilômetro 59, de frente ao poço no bairro Jundiaizinho, em Terra Preta. A passarela, senhores vereadores, se encontra com as obras paradas, fazendo com que a população atravesse a rodovia, colocando em risco a vida e a segurança desses moradores, e por esse motivo solicito uma resposta da empresa competente. Até estava conversando com o vereador Édio, né, parece até que nessa mesma região teve um atropelamento, que a pessoa até que foi atropelada veio a falecer, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação importante e estou mandando na forma de ofício para o prefeito. Um outro ofício que eu gostaria de solicitar, senhor presidente, seria um ofício à Secretaria de Saúde, né? Pois aqui, como foi até abordado aqui pelo vereador Aladim, né? Referente à dengue, qual é o número de casos de dengue que existe, né? Não só aqui, lá em Terra Preta, que é uma informação, acho que nós precisamos ter, mas também como no município de Mariporã. Ou seja, uma informação atualizada, pois existe muito diz que me diz, muita gente se colocando na posição de que está com dengue, e, na verdade, ele só que confirma com a sorologia positiva. Então, esse ofício vai para a Secretaria de Saúde para informar a esse vereador, e também eu acho que é de utilidade por todos os vereadores, em relação ao programa de combate à dengue. Aproveitando também aqui, eu queria fazer um agradecimento, ao prefeito municipal, o senhor Márcio Pampuri, doutor Márcio Pampuri, e também ao secretário de governo, o senhor Marcelo, pelo apoio dado ao primeiro campeonato de jiu-jitsu, que vai ser realizado no dia 13 de abril. Na verdade, esse é um apoio de um esporte. Muitas vezes a gente vê aqui em Mariporã poucas pessoas apoiando o esporte. O próprio Édio
é um exemplo importante lá em Terra Preta, que eu sei do seu trabalho. Então, também aqui esse agradecimento ao prefeito, porque esse primeiro campeonato, que seria o primeiro primeiro aberto de jiu-jitsu de Mariporã, vai trazer 600 atletas. E esses atletas vêm sim prestigiar e talvez, com muita propriedade, incentivar as crianças para que se desenvolva nessa área, onde que é a área do esporte, que é a área da saúde, e é a área também onde que nós podemos tirar muitas crianças, né, da marginalidade, da droga e também dos caminhos errados. O campeonato, senhor presidente, ele é organizado, está sendo organizado com um professor, até meu amigo, é o Alex, ele chama, não sei o nome dele, me perdoa, né? E o outro professor junto também, que chama-se Morsa, inclusive esse professor da Academia Estrutura, foi campeão paulista de jiu-jitsu, e ele está aí prestigiando e está também colaborando aí com esse campeonato, que eu acho que vai ser de grande valia. Eu fui médico do terceiro Open de Jiu-Jitsu de Valinhos. Foi um sucesso muito grande e hoje eles estão chegando já fazendo o quarto. E o estímulo das crianças e de todos aqueles que gostam de esporte é muito evidente, é certo? É de uma certa forma até salutar e maravilhoso isso daí. E eu vejo isso com bons olhos. Então, aqui vai o meu obrigado ao prefeito, vai o obrigado ao Marcelo, que é o secretário de governo, obrigado, né, ao Alex, que está se empenhando, que é, inclusive, uma das pessoas, um dos professores que tem bastante influência na área desse esporte dentro do estado de São Paulo. Inclusive, ele faz parte do Jungle Fight. Ele tem até um aluno que é o campeão, ele foi campeão do Jungle Fight, ele chama Tatá. Inclusive, tive o prazer até de fazer exame físico nesse atleta. E obrigado também ao Morsa. Morsa é o professor do campeonato. Vereador, uma parte. Vai ser que dia de abril e aonde vai ser? Vai ser dia 13 de abril, aqui no Esporte Clube de Mariporã, né? Então vai vir 600 atletas, vai vir uma equipe muito grande para poder prestigiar. Eu acho que é um evento que tem aí uma repercussão importante da nossa cidade e que vai levar, né, pelo menos, algumas coisas boas para a nossa cidade, que tem aí enfrentado muitos problemas, como os problemas da dengue. Gostei muito da conversa do que é uma parte, vereador? Eu não pedi, vereador. Perdão, uma parte. Tem mais colaboradores, senhor vereador e companheiro Ricardo Vieira. Obrigado. Rafael, obrigado mesmo, vereador. Eu pedi também, essa Câmara também, eu acho que, né, na condição de poder colaborar, eu acho que está aberto aí uma lista, eu acho que levei, né, aos vereadores, não consegui falar com todos, mas vai ser apresentado a todos. Isso aí vai depender, eu acho que, de cada vereador, dentro da consciência de cada um, na possibilidade de a gente ajudar e ter aí um primeiro Open aberto de Jiu-Jitsu de Mariporã. Falando aqui sobre, aqui o vereador Aladim, aqui ele expôs, né, relacionado com o processo, né, das doenças que vem aqui na possibilidade, principalmente nós estamos aí numa infeliz aí situação da dengue na nossa cidade, que está sim envolvido com muitas vezes a falta de infraestrutura, né? Parece que o Marcinho também está com febre, deve estar com dengue, né, Marcinho? O Marcinho está ali com dores articulares, deve estar ali na cantareira ali, deve estar tendo dengue ali, né, Marcinho? Tomara que seja um dê soro positivo. Eu queria, então, inclusive, parabenizar o vereador Aladim, porque ele falou aqui muito bem relacionado com a infraestrutura. E aí, sobre o conhecimento dele, inclusive, sobre uma cidade que tem, sim, a responsabilidade de ser um manancial de água e oferece esse líquido precioso
para quase 10 milhões de pessoas na zona norte de São Paulo. E hoje, a água está numa situação em que ela é mais preciosa pela falta de chuvas e pelos reservatórios estarem baixos. Inclusive, é até assustador, na condição de nossa cidade ter aí 37,5% de abastecimento de água e 26% de canalização de esgoto. Então, isso é uma amostragem que não traz assim, né, traz para a gente uma situação desagradável para a nossa cidade por ser um manancial de água. E ela, senhores, ela está relacionada sim com as doenças que estão aí sendo colocadas. Principalmente, né, no caso aí falou sobre a hepatite A, né, não é hepatite B e nem C, é a A, que ela é transmitida por via fecal oral, que é onde que, né, se tem pela falta de estrutura de saneamento. E a própria dengue também, ela tem aí uma condição muito importante da proliferação do Aedes aegypti. Então, Aladim, você falou muito bem, né, parabenizo o vereador pelas suas palavras, e eu aqui, né, me coloco também na condição de até assinar aquele ofício não, requerimento, né, ofício, né, junto com o professor Éstio. Eu queria também participar e de ter a minha rúbrica ali nesse papel aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, o vereador Valdeci Fernandes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes e quem nos assiste pela internet. Presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito para que seja feita manutenção e limpeza da quadra do Jardim Pereira, Terra Preta. O motivo desse pedido é que o local se encontra com muita água, lama e água parada, com risco aos moradores de contrair dengue. Também as crianças estão sem espaço para a prática de lazer. Meu segundo ofício que eu quero enviar ao senhor prefeito é um ofício de agradecimento ao senhor prefeito por ter atendido o pedido deste vereador na limpeza do terreno ao lado do cemitério de Terra Preta. Terceiro ofício que eu quero enviar ao senhor prefeito de agradecimento ao senhor prefeito a emenda referente a esse vereador de 200 mil para o asfalto da Avenida das Rodas, no Mil Flores, em Terra Preta. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Oswaldo Noleiro Filho. Com a palavra o vereador doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o que me traz aqui é uma informação assim, nova sobre esse problema da dengue, né, da epidemia que nós estamos passando. É que hoje pela manhã os médicos e os enfermeiros e as enfermeiras do Programa Saúde da Família nos reunimos com a Vigilância Sanitária e ficou definido que nós, os médicos dos programas de saúde da família da cidade, passarão a atender os casos suspeitos de dengue. Então, as pessoas que tiverem com suspeita de dengue e morarem em áreas onde tem PSF, podem procurar as unidades de saúde da família, que passarão a ser atendidas também nos programas de saúde da família. Foi criado também um ambulatório de dengue aqui na UBS do centro, para aquelas pessoas que não têm PSF nos seus bairros, passarão a ser atendidas na UBS. E na Terra Preta, com 3 médicos aqui, e na Terra Preta 2 médicos passarão a atender ambulatório de dengue. O que vem a ser isso? As pessoas com suspeita de dengue passarão a fazer o seu tratamento, segmento, com esses médicos do PSF e da UBS daqui e da UBS da Terra Preta. E os médicos do PSF e dos ambulatórios das UBS
farão segmento com esses pacientes e acompanharão e tratarão desses pacientes. No caso de necessidade de internação, então será decidido por estes médicos encaminhar estas pessoas para o hospital. Isso é perfeitamente possível, nós fizemos treinamento para isso, eu já vinha fazendo em alguns casos lá no Rio Acima, mas agora ficou de responsabilidade na nossa equipe da enfermeira e do médico fazer esses acompanhamentos, fazer as notificações, fazer as visitas, enfim. O PSF acaba entrando nessa luta contra essa doença em nosso município. E tem 2 serviços novos, que é o serviço da UBS de Mariporã e de Terra Preta. Então, as pessoas que tiverem dificuldade ou que morarem perto do PSF, ou que tiverem dificuldade de ir para o hospital, podem procurar o Programa Saúde da Família, que eles serão orientados, faremos os exames necessários e daremos o tratamento a essas pessoas e o encaminhamento necessário que essas pessoas necessitam. Era isso que eu queria informar a todos. Uma parte, vereador. Pois não. Não, isso é muito salutar. Inclusive, né, esse trabalho, né, que nós estamos praticando, ele é tão importante, né, que não é só no tratamento, né, o mais importante é na orientação. Eu acho que deveria ser conduzido também, senhor vereador, né, nós como os médicos, eu e o senhor, na condição até de se fazer palestras, né, como eu também já estou fazendo palestras lá no Capoavinha. Todas as vezes que eu vou no Capoavinha, antes de começar a fazer o atendimento, a gente faz, né, nós fazemos as palestras juntamente com todos os pacientes que se aglomeram ali, e na condição da gente levar as informações, principalmente aqueles pacientes que já estão com soro positivo. Por quê? Porque esses pacientes, eles passam a ser os agentes até transmissores, pois eles passam a ser na condição de poder ser picado por o Aedes aegypti e passar isso daí para uma outra pessoa sã. Então, eu acho que, dentro do programa, eu acho que nós deveríamos instituir, até na condição de ser o palestrante dessas regiões, que eu acho que poderia ter mais efetividade no processo de profilaxia, pois a dengue não tem cura, não tem um tratamento, né? Ele tem, sim, uma observação, e a gente colocar isso na posição de encaminhar os casos mais graves, que seria, no caso, a dengue hemorrágica. Então, eu acho que foi bem lembrado, e é uma observação só. Isso ficou assim oficializado, porque nós não estávamos atendendo as pessoas do nosso bairro oficialmente. Elas procuravam o hospital. Então, a partir de agora, elas podem procurar o PSF, porque não era uma atribuição nossa cuidar desses casos. Agora é atribuição nossa. A questão que o senhor colocou sim, é claro. Lá na minha unidade, inclusive, tem filminho lá com televisão mostrando para as pessoas o que é dengue. E as agentes de saúde sempre fizeram esse trabalho. Pelo menos as agentes que trabalham comigo sempre tomaram esse cuidado nas visitas domiciliares de informar as pessoas sobre a dengue. Mas isso é um processo já antigo, sempre fizemos isso. É que isso é uma novidade. Nós não estávamos fazendo esse trabalho. Inclusive, os pacientes da minha área, da sua área, que forem notificados, as notificações irão para nós e nós iremos nas casas fazer as visitas, fazer os bloqueios e orientar as pessoas como deve ser orientada. Então, a vigilância irá receber as notificações dos casos confirmados e encaminharão para nós esses casos confirmados, e nós, então, iremos à casa das pessoas, e, enfim. Nós temos lá no Rio Acima uma questão de pessoas com dengue, mas não são pessoas com dengue que adquiriram a doença lá. São pessoas que trabalham na cidade, vêm para a cidade e levam para lá. Então, nós temos a obrigação de ir a essas casas para saber se aquela pessoa ficou doente lá, no bairro onde ela mora, não saiu de casa e ficou doente, e aí, então, a gente tomar as providências. Quando é um caso que vem daqui do centro, da vila para lá, então a gente tem uma outra forma de abordar. Mas, assim, a partir de agora a gente tem esse serviço, e se meu presidente do meu partido tiver com dengue, amanhã ele pode ir lá no PSF da Cantareira e só vai ser atendido lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito.
Para fazer uso da palavra. Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, o vereador Juvenildo. Vai. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de encaminhar um ofício aqui ao prefeito, que eu sempre gosto de falar em nome do Fred, que é o operacional, ao diretor de obras, por esse vereador ter solicitado ontem, senhor presidente, uma solicitação de extrema importância lá na região ali do Mato Dentro, mais precisamente na estrada Antônio Gomes, antiga estrada da Paineira, próximo ao mercadinho do Cobrinha, né? Desculpa, eu não sei o nome dele, inclusive eu acho que ele está presente aqui, ansioso lá com o problema Cobrinha, o senhor Luiz Carlos, a senhora Luci e a esposa do senhor Cobrinha aqui. Então, senhor presidente, prontamente o Fred, né, determinou lá a manutenção, uma parte que ocorre o alagamento, as pessoas não conseguem transitar. O caminhão do lixo também, a coleta de lixo tem muita dificuldade, o transporte escolar, e é uma reivindicação antiga daquela população, e prontamente o Fred lá nos ajudou com essa questão. O segundo ofício, senhor presidente, gostaria de encaminhar ao comandante da Polícia Militar, no sentido que ele informe a esta Casa de Leis, a este vereador, quais as efetivas providências eles vêm tomando em relação às agressões, né? Agressões físicas, verbais, que vêm ocorrendo frequentemente nas praças, concentrada principalmente ao centro da cidade. Mas sabemos também que ocorre em todas as escolas, principalmente estaduais. Posso frisar aqui a Escola Ermelina, né, que é uma escola, acho que é uma das escolas maiores em relação a alunos. E assim, muitos pais vêm procurando esse vereador, mas não só lá, ali na região da Nair Romaro também, que é uma região muito populosa, próxima do Brilha, do Capoavinha. E, preocupado com essa questão, gostaria que o comandante lá da Polícia Militar informe quais as providências efetivas. Podemos também compartilhar isso com as escolas, senhor presidente. As escolas têm uma grande responsabilidade. O diretor ele pode colaborar muito, tentando amenizar isso na escola, identificando aqueles atritos entre alunos, convocando os pais, mas fora da escola, tenho certeza que isso compete à Polícia Militar, e então, nesse sentido, gostaria desse ofício para que eles enviassem uma resposta. Aproveitando, senhor presidente, voltando aqui a uma indicação que eu fiz, a 220, onde eu solicito ao prefeito que ele estude a possibilidade de concretar ou asfaltar a estrada Antônio Gomes, antiga estrada da Paineira. Essa estrada tem uma parte onde, como eu já frisei aqui, além do problema com o córrego que foi resolvido, agora temos a segunda questão do asfalto ou concreto, para que o transporte escolar e a coleta de lixo possam transitar normalmente. Então, só enviando ao prefeito para que ele possa nos ajudar nesse sentido. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Écio Minozzi Júnior. Solicito ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos enquanto eu faço uso da palavra. Com a palavra, presidente dessa casa, Écio Minozzi Júnior. Obrigado, vereador. Mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Ficar por último, corre-se o risco de alguns assuntos serem repetitivos. Mas eu vou começar com um que não foi tratado, e eu acho que é um momento bom para a nossa cidade. Nós estamos com uma reunião agendada com o secretário estadual da Justiça na próxima segunda-feira, às 16 horas, juntamente com o senhor prefeito municipal, que foi quem agendou a meu pedido e a pedido do presidente do Conseg, o senhor Lopes.
estaremos lá para reivindicar as necessidades de segurança que vem afetando o município. Gostaria que os vereadores que quiserem participar, da minha parte, o convite está feito, mas quem fez o agendamento foi o seu prefeito municipal, a nosso pedido. E agradecemos o prefeito pelo empenho. Dois assuntos que eu iria abordar, mas o vereador Valdeci já fez, sobre a quadra no Jardim Pereira. Eu recebi a reclamação de um munícipe, o senhor Rosalvo, que nos enviou a foto da precariedade das condições da quadra. Se Vossa Excelência fez um ofício agora verbal, se Vossa Excelência quiser se utilizar dessas fotos para... o senhor também tem. Então, essas fotos, Vossa Excelência tem, pode ser anexado para que o prefeito verifique a necessidade efetiva. Segundo, eu ia fazer um ofício, porque eu me comprometi hoje na visita dos alunos da Escola Dr. Sarquistelian, que provavelmente, segundo o nosso convite, estão assistindo à nossa sessão. Eles estiveram com o prefeito e, posteriormente, eles vieram aqui na Câmara, e os vereadores que estavam na casa, que puderam participar, participaram. Então, teve o vereador Valdeci, o vereador Aladim, a vereadora Tia Val, junto conosco, batendo um papo com as crianças. E eu falei, eles vieram exatamente para entender como é que funciona o Poder Legislativo. Aí eu convidei para que assistissem a sessão ao vivo pela internet, que é uma maneira deles perceberem como é que é o trâmite, todo o nosso desempenho aqui. E o meu ofício iria... E me comprometendo com as professoras, que o vereador Aladim, eu pedi para compartilhar, Vossa Excelência sabia do nosso compromisso, eu me comprometi, Vossa Excelência sabe disso, para que a gente solicitasse efetivamente, vereador Aladim, para que fique claro, que o senhor prefeito analise a possibilidade de, através de decreto, regulamentar as aulas de reforço para os alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Essas aulas ainda não estão regulamentadas, as crianças já estamos no final do 1º bimestre, já estamos terminando o mês de março, as aulas começaram ali em finalzinho de janeiro, por conta da Copa. Então, há 2 meses, e há muitas crianças que precisam dessas aulas de reforço. É só regulamentar por decreto para que possa fazer. A informação dada, e eu estou verificando isso junto à rede, através da rede estadual, mas também conversando com algumas pessoas da rede municipal, no 5º ano, uma criança com 10 anos, que já passou, pelo menos, no mínimo, 4 anos e 2 meses na escola, em torno de 20% ainda não estão alfabetizados. Esses alunos, isso é uma situação tão grave, ou mais grave, no meu entendimento, porque nós estamos formando pessoas para a cidadania, e ler e escrever é uma prerrogativa fundamental, né? Ou quando a gente está com dengue, a gente vai, se trata, se não morrer, tudo bem, mas se trata e vai passar. Mas uma pessoa que está que não está alfabetizado, isso ele leva para a vida toda. Quanto mais ele viver, mais ele vai sofrer. Então, eu acho que é um investimento que tem que ser feito de verdade e com coragem. E nós temos aí indicativos, aí eu vou lembrar do meu tempo de diretor de escola no ano passado. Ano passado, nós fizemos uma prova diagnóstico que veio dos alunos do ano de 2012 para a rede estadual, no 6º ano, em 2013, de 145 alunos que vieram para a nossa escola, 21 não estavam alfabetizados. Isso é qualidade de ensino, isso é investir recurso público na educação a sério. E não é só, viu, vereador Aladim, em período de eleição, que se pede e se vai atrás de escola. Nós temos que ir atrás de escola em todos os momentos. Vossa Excelência lembrou uma escola que foi prometida para o nosso município nas eleições passadas. Então, agora não é pedir, eu vou permitir para Vossa Excelência, mas deixa eu concluir o meu raciocínio. Não é agora, depois de 4 anos, que nós vamos retomar o pedido. Agora nós temos que cobrar na urna. O governador eleito, que houve o compromisso, o seu secretário da Educação à época, foi feito lá no clube, no esporte, e não foi feita a escola até hoje. Inclusive o senhor dirigente regional, que participe dessa situação.
posso mencionar mais 2 outras situações, mas eu vou parar por aqui. Então, nós temos que reivindicar, sim, mas não é como pedido, não, é como cobrança. E nós temos que falar para a nossa população que em 4 anos não foi feito ainda. Esse é o meu enfoque. Vossa Excelência tem todo o direito de ter seu posicionamento. Pois não, vereador, o senhor quer uma parte. Vereador, eu gostaria de colocar até um posicionamento, né, como Vossa Excelência já é da área de educação, qual é aquela condição de tanto nós almejarmos uma escola em período integral? Seria que dentro da nossa cidade, ao invés até, né, de se colocar uma aula suplementar, que seria uma continuidade das aulas de quem faz de manhã poderia fazer à tarde, existe dentro da concepção de Vossa Excelência a condição de se implantar ou fazer um projeto, né, pioneiro dentro de Mariporã, de uma escola integral, que acho que pode ser até que melhore o ensino e que seja um ponto de referência para nós distribuirmos em outras instituições, né, educacionais. Eu gostaria de que Vossa Excelência explanasse a possibilidade, ou se é um sonho, pois tanto a gente tem essa condição, né, de almejar isso, ou se a gente continua sonhando ainda. Não é um sonho, não, vereador. No Rio de Janeiro, o ex-governador Leonel Brizola implantou esse sistema e ele teve uma boa duração. Aqui no município temos algumas iniciativas já há algum tempo do governo anterior, e o governo do Estado de São Paulo implantou na Escola Arthur Vengril em tempo integral agora. Mas esse assunto, inclusive, vereador Marcos do Táxi, eu me comprometi com as professoras que talvez eu vou sugerir para Vossa Excelência convocar, porque Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, pode convocar as pessoas da educação municipal para vir aqui dialogar conosco, para a gente debater. Isso que o Vossa Excelência está propondo é discussão de política pública de educação. Pois não, vereador Marcos, o senhor quer ligar o microfone para falar, não é? Nobre vereador, a comissão está inteira à disposição do senhor, só eu convoco os membros. Pode escolher a data e vamos fazer isso daí rapidinho, para que a gente possa conversar com as professoras, então. Muito obrigado, vereador. Tudo bem, vereador. Vamos continuar, então. Aí nós vamos para a questão que Vossa Excelência, vereador Dr. Oswaldo, falou do Programa Saúde da Família, que está comprometido com a dengue. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que nós estamos com a OBS também comprometida. Eu estou meio chateado porque eu vi a minha cidade por várias vezes na televisão, SBT, Globo, tratando dessa questão. O prefeito deu as satisfações, explicou como é que a situação está. Mas eu fiquei surpreso, vereadores, que nós temos uma lei municipal que compromete repassar recursos, auxílio financeiro para a entidade mantenedora, para que tenhamos 8 médicos de plantão por 12 horas durante o dia. E passamos recursos para mais 5 à noite. E aí a repórter, talvez algum equívoco, falou que tinham 3 médicos hoje, a 12h42, que foi o horário que a reportagem passou. Alguma coisa precisa ser vista. E ela falou que o interventor disse que o recurso era insuficiente. Nós temos, Vossas Excelências da Comissão de Saúde, receberam a prestação de contas anual, que eu fiz cópia, porque foi lido hoje, chegou na casa, eu fiz cópia e entreguei para os membros da Comissão de Saúde. Há que se verificar as prestações de contas do hospital para ver o que está acontecendo. Porque se nós repassamos recursos que é solicitado pelo Executivo, que está lá no parágrafo 10 do artigo 1º da lei, que tem que ter, no mínimo, 8 médicos de plantão 12 horas e mais 5 à noite, e falar 3, a repórter fala 3, a repórter está enganada. Não é possível isso estar acontecendo. Muito obrigado. Pois, Vossa Excelência fez uma parte. Então, resolvam aí, porque eu vou continuar então falando, eu tenho alguns minutos, aí vocês decidam, porque o vereador fez uma parte, eu não sei se eu posso descumprir o regimento, vereador Oswaldo, o senhor que é um grande guardião. O vereador, doutor Oswaldo, doutor Ricardo, não pode mais partar. Então eu passo a pergunta. Desculpa, vereador, mas é que o regimento está sendo pedido para que se cumpra. Uma parte, senhor presidente. Pois não, vereador.
a ideia seria abrir uma comissão, permanente de saúde. Pois é, não, vereador, sim, nosso regimento já estabelece a Comissão Permanente de Saúde. A Comissão Permanente de Saúde tem o presidente, tem o secretário, um membro e tem um membro suplente. Eu só não lembro agora de memória quem é, mas eu não estou na questão da educação, que é um assunto sério, que não deve ser tratado somente em época de eleição, deve estar convocando para a gente conversar com essas professoras. Porque eu fiquei surpreso. Como pode nós estarmos terminando o bimestre e ainda não tem professor contratado para dar aula de reforço para os filhos dos pobres? Com a palavra, senhor vereador. Pois não, vereadora, a senhora está pedindo uma parte, é isso? Então, fica à vontade. Inclusive, eu fiz uma indicação no ano passado para colocar, como se fala? Esqueci. Professores para repor aula? Saúde bucal? Não. Não, porque saúde bucal foi outro assunto que foi tratado aqui hoje. Os alunos, eles receberam bala do prefeito, aí eu falei, façam o bochecho, façam a escovação, vocês têm essa orientação na escola. Eu fiquei surpreso, não há essa situação ainda, não há flu nas escolas, isso é preocupante. Aulas integral lá na escola Nakamura. E não veio resposta até hoje, eu estou esperando a resposta. Vamos perguntar juntos. Vamos votar juntos. Tá bom. Mas, gente, eu estou encerrando. Eu acho que eu falei de tudo que eu tinha vontade de falar. Não falei só de uma coisa, mas meu tempo esgotou e eu quero cumprir o regimento. Obrigado, boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário dessa casa, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, convido o vereador e presidente dessa casa, Edson Minoz Júnior, que retorne aos trabalhos. Obrigado, vereador. Ali a gente fica com 10 minutos, com pressa, fala rápido e parece que a gente está bravo, mas na verdade é a pressa. Gostaria, o vereador Aladim solicitou para o seu Paulo Roberto, deixa eu botar o óculos, para o seu José Rezende, para a senhora Isabel Padilha, uma companheira e uma funcionária pública municipal, para o seu Pedro Pereira da Silva Filho, para a tia Durvige, para o seu Jurandir, para o seu Nicola Antônio Brilha e para o seu Laurindo Mofarin. E o vereador Rafael também falou, Nofarin. O vereador Rafael também solicitou para a dona Isabel Padilha, e para o seu Nicola Antônio. E também o professor Édio solicitou para o morador lá do Jardim Gebion, o seu Bonfá. Solicito a todos um minuto de silêncio. Vocês já estão de pé? Obrigado. Não havendo matérias para serem discutidas e votadas na ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, eu informo que estaremos agora, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 do Regimento Interno, convocando uma reunião extraordinária, que é a 4ª desse ano, a ser realizada após o término desta, para apreciar os projetos de lei 191, 192, 193 de 2014, atendendo à solicitação do subprefeito municipal, Dr. Márcio Pampuri, e dou por encerrada esta reunião. Boa noite a todos.